Bora mudar a personalidade desse macho, mulher? Olha, por muito tempo eu era uma chifruda. Não nesse relacionamento. Mas nesse relacionamento acabou que aconteceu também. Por quê? Calma, que eu vou te explicar. Tô dizendo que agora eu tô sendo corna. Não tô dizendo isso. Mas o que eu estou tentando te dizer é que eu tinha uma crença de que o homem era sem vergonha. O homem ele era um caba sem vergonha. Eu tinha essa crença. Por quê? Lá na minha infância, eu via meu lindo papai fazendo umas coisinhas com minha mamãe. Então eu pensava, cara, todo homem é assim. Todo homem é assim, será? Acho que sim. Logo cedo eu comecei a me envolver em um relacionamento. Quando eu me envolvi nesse relacionamento, o que eu chamei de autoestima, o que eu chamava de autoestima, virou. Eu criei uma dependência emocional muito grande. Eu era muito nova, não sabia de nada. Consequentemente, criei dependência emocional nesse macho. E comecei a manifestar chifre, gente. Foi um chifre atrás do outro. Assim, ó. Quando eu fui ver, eu tinha um bom tempo que eu tava nesse relacionamento. Não conseguia me desvincular desse relacionamento. E estava só me afundando emocionalmente, psicologicamente, dando o meu poder para esse macho. Você acredita nisso, mulher? Eu passei por isso. Consegui me sair desse relacionamento. Mulher, foi uma luta, mas eu consegui. Me livrei desse relacionamento. Conheci o meu marido. E adivinha, mulher? As mesmas coisas se confirmaram. De novo, com outra pessoa. Mas acontecendo as mesmas coisas. Igual. Tudo exatamente igual. Só mudou o protagonista. Ah, não. Os anos foram passando e eu finalmente descobri que eu tava criando essa palhaçada toda. Que merda! Às vezes fazia sentido. Por quê? Quando eu pensava algo, ou quando ele se arrumava muito, pintava o cabelo, ficava bonitão, eu ia lá e pensava, meu Deus, agora que ele tá assim, ele vai mudar comigo. Agora é que ele vai mudar comigo mesmo. Agora é que ele vai me trair mesmo. Agora é que ele vai olhar para as outras pessoas mesmo. Agora é que eu fiquei pequena mesmo. E meu 3D ia lá e confirmava. Tudo que eu pensava acontecia. E acontecia menos de uma semana. Eu era expert em manifestar chifre. Não acredita, mulher? Então, mas isso no meu antigo relacionamento, tá? No meu atual, não. Enfim, mas quando eu conheci meu marido, eu comecei a perceber que eu só mudei de pessoa. Na verdade, era a mesma personalidade, era o mesmo jeito, eram as mesmas coisas, só era outra pessoa. Foi aí que, estudando a fundo a lei da exposição, eu decidi mudar a personalidade desse homem. Porque eu já tinha 2 filhos com ele. Ele já tinha assumido uma filha minha que nem dele não era. Ele assumiu. E ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa muito boa. O coração dele é gigante. Mas eu queria mudar muita coisa na personalidade dele. Então, eu comecei a me amar. Você acredita, mulher? Que eu mudei o outro, me mudando? Não. Não, se eu soubesse disso, mulher, eu não tinha passado tanto chifre na vida. Mas assim, muita coisa eu levo de aprendizado mesmo, sabe? Muita gente não tem caráter. Mas não é que é culpa daquela pessoa, é culpa sua. Doeu em mim também. É culpa sua. Porque acontece que a sua energia tá sintonizando aquela energia daquela pessoa. Você acredita nisso, mulher? Que teus pensamentos, sentimentos, ações sintoniza aquela falta de caráter da pessoa. Irmão, eu fiquei besta. Não queria assumir que a culpa era minha. Por quê? Vítima. Eu era a linda vítima. Enfim, comecei a me mudar. Eu falei, não.
Eu vou mudar quem eu sou. Eu comecei a me amar, me valorizar e me colocar em primeiro lugar. Foi isso. Quando eu comecei a fazer isso, eu já comecei a perceber que o meu marido ficou diferente. Por quê? Porque antes eu tratava ele com uma prioridade muito grande. Não que hoje ele não seja prioridade na minha vida. Ele é. Mas a mais sou eu, concorda? Esse poder é meu, esse protagonismo é meu. Eu só tomei o meu poder de volta. E é isso que você vai fazer. Você vai tomar o seu poder de volta. Como que você vai fazer isso? Se amando, se tratando como você quer que os outros te tratem. Não é só seu marido que vai refletir. Não é só seu SP que vai refletir. É todo o externo. É todo o 3D. Do padeiro ao açougueiro. Todo mundo vai mudar com você. Por quê? Porque você mudou. Porque você está enxergando com outra perspectiva. Entendeu? E é assim, simples assim, que você vai manifestar a nova personalidade do seu marido, do seu SP. Enfim, quando vocês brigarem, passarem por uma discussão, você vai revisar essa discussão. Eu fazia muito isso. Revisa a discussão como você quisesse que tivesse acontecido. Como você quisesse, não. Você vai revisar até você internalizar aquilo e virar uma lembrança. É porque aqui a gente está criando memórias. A gente já está criando memórias. Você vai começar a criar memórias inexistentes. Que vai existir lá no seu futuro. Entendeu? Você vai começar a criar a nova personalidade dele de como você quer que ele seja, sendo com você. Porque é se dando prioridade que o outro vai te dar, tá? O outro só reflete aquilo que você acha de si mesmo. Entendeu? Na verdade, é só você lutando com você todos os dias. É só você lidando com você todos os dias. Que loucura, né? Então você desperta aquele lado seu na pessoa. Não, mas eu manifestei esse tanto de chifre. Que ódio. Mas acontece. Acontece, mulher. É melhor você entender isso agora e mudar a sua realidade do que ficar sendo corno pra sempre. Porque, na verdade, você acessa esse estado de traição porque você não se sente capaz de estar do lado daquela pessoa. Na verdade, é uma insegurança sua, internalizada aí dentro, que acaba expandindo, indo pro seu 3D. A pessoa vai lá e confirma, você vai lá e se frustra, se coloca pra baixo de novo, a pessoa vai lá e confirma de novo, você vai e se frustra, se coloca pra baixo de novo, e a pessoa vai lá e confirma outra vez. Entendeu? Então, se você, meu amor, for a mais, pensar como a mais, agir como a mais, não tem como ele não te enxergar como a mais. Virou a chave? É você. É você lidando com você o tempo inteiro. Então, se eu quero ser muito amada, eu vou me amar muito. Eu vou começar a me amar, me valorizar, me cuidar. Não aceitar coisas que eu aceitava antes, porque eu vou estar impondo limites. Eu vou estar mostrando pra ele que eu agora sou assim, tá? Eu agora sou assim, meu amor. Não aceito. Não aceito muita coisa que eu aceitava antes. Não, tipo, era coisas que não era tão assim, né? Eu comecei a mudar a coisinha pouquinho, como o tom da pessoa falar comigo. Meu amor, você não é meu pai. Você não é meu pai. Você não é... Você é meu maridinho. Tem que me tratar como princesa. Então, comecei a mudar isso aí, sabe? Quando ele falava, eu pedia com sabedoria. Porque é verdade que a mulher sabe edificar sua casa e a tua destrói, tá? Então, bora edificar. Eu comecei a falar, amor, sinto tão legal quando você faz isso e tal. Mas eram uns toques sutis. Sutis. Entendeu? Era uma coisa sutil. Não era uma coisa, mas que coisa chata, você também, né? Caramba. Não era isso também, né? Porque a gente também não tá querendo entrar num atrito, né? A gente quer mudar ele e não deixar ele com ódio da gente. Então, eu comecei a agir como quem eu queria ser tratada, né? Se eu quero ser tratada assim, eu vou agir assim. Porque automaticamente, gente, o homem, ele vê fragilidade na mulher, sabe? Então, quando você vai lá toda e pede pra ele com aquela feminilidade que a gente tem, não adianta. Ele não vai ficar
bravo, furioso. Não, ele vai mudar. Ele vai mudar. Eu te falo por experiência. Por experiência. Eu vivi, foi 8 anos com esse homem. O meu homem, que eu tô te dizendo. E vivi 6 anos com o outro lá. Que era só chifre, porrada e bomba. Porrada assim, gente, eu não apanhava não. Pelo amor de Deus. Porrada assim, porque tem coisas que dói mais que um tapa. Então, já falei tudo que eu devia falar. Então, eu comecei a agir como se eu estivesse naquele relacionamento, sem estar ainda naquele relacionamento. Porque, gente, quando você salta quanticamente, eu saltei quanticamente a respeito do meu relacionamento. É a maior dádiva da minha vida, é a minha família. Eu digo que é o meu maior troféu. Porque, gente, eu vivi um relacionamento estável. Ai, vou passar um perfuminho aqui. Eu vivi um relacionamento estável. Eu tava num lugar onde eu não me sentia bem. Mesmo com meu marido. Isso lá no começo do relacionamento, quando eu continuava manifestando as mesmas coisas que eu manifestava no outro relacionamento, né? Então, assim, foi frustrante pra mim entender que tudo tava vindo de mim e que eu tava manifestando tudo aquilo que tava acontecendo. Mas foi satisfatório e me deixou aliviada quando eu entendi que eu podia mudar tudo aquilo. E quando eu comecei a ver o meu 3D alinhado com as minhas novas suposições, com o meu novo jeito de ser, que, gente, esse cara, o meu marido, ele largou tudo. A gente tá vivendo em um outro estado. Ele largou tudo por causa de mim, tá? Ele toma minhas dores, coisa que ele não fazia antes. Ele não se metia em nada. Ele toma minhas dores, ele me coloca em primeiro lugar na vida dele. Tá? Tudo ele pensa em mim. Tudo ele pensa em mim. É chocolate, é presente, é, assim, outra pessoa. Eu realmente acessei outra personalidade dele. Por quê? Porque eu estava vibrando naquela personalidade, eu estava naquele estado. Então ele teve que se mudar para aquele estado, sem nem perceber. Quando você salta quanticamente, não é uma coisa assim mirabolante que você, não, é algo sutil, é sem perceber que quando você vê, você já está vivendo aquela realidade, né? Que você fala, poxa, ontem eu estava pedindo isso e hoje, olha aqui, que coisa legal. Você realmente começa a entender que você é Deus da sua realidade, que você muda a sua realidade, que tudo que é maleável é transmutável, sabe? É muito louco, mas funciona. Então começa aí a criar lembranças que você não tem ainda com ele. Feche seus olhos, vai meditar, tá? Eu vou te falar aqui uma coisa, a meditação é importantíssima para manifestação, tá bom? É importantíssimo porque você vai conseguir entrar em contato com o seu eu quântico com mais facilidade, entendeu? Então medita, mulher, medita, homem, se olha no espelho e já se veja sendo aquela pessoa que é amada por todos, que é bem tratada, aquela pessoa que é cativante, sabe? E é isso, gente. Você mudando quem você é, você muda quem as pessoas são. Você muda a percepção que você tem sobre as pessoas. E aquela nova percepção que você tem sobre ela vai se manifestar na sua vida. É inevitável isso não acontecer. Porque, na verdade, a gente está acessando vários eus. Tipo, eu tô acessando vários eus. Né? A minha mãe tem um eu meu que eu acesso nela, o meu pai tem um eu meu que eu acesso nele, o meu irmão tem um eu meu que eu acesso nele, o meu esposo tem um eu meu que eu acesso nele, e é isso. As pessoas, a gente está acessando parte de nós. Então a gente está lidando com nós mesmos o tempo inteiro. Então é a gente com a gente, tá? Então, como meio que você está sendo tratado, é meio que como você está se tratando. Muda a forma de tratamento genuíno internamente, que você vai mudar todo o seu 3D. Muda a sua perspectiva, muda a forma que você enxerga aquela pessoa, muda a forma que você se enxerga, que não tem como
o 3D não refletir, não te dar um relacionamento dos seus sonhos, porque é ser pra ter, né? Então você precisa ser aqui agora o que você quer ter amanhã. E é impossível não se manifestar na sua vida, tá bom? É isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!